Eu tinha apenas 5 anos quando minha mãe me contou a verdade que moldaria minha infância inteira. Seu pai não quis ficar, filho. Somos só nós dois agora. Naquele momento, sentado no chão frio da nossa casa simples, não entendi completamente o peso daquelas palavras. Mas algo dentro de mim se quebrou naquele dia. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Como um vaso que racha silenciosamente e só mostra o estrago anos depois. Minha mãe, Dona Maria, era uma mulher pequena de corpo, mas gigante de coração. Trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para conseguir me dar pelo menos uma refeição decente por dia. Eu a via saindo de madrugada quando o sol ainda não havia nascido e voltando apenas quando a noite já havia engolido nossa pequena periferia de São Paulo. Suas mãos eram ásperas como lixa, marcadas pelo detergente e pela luta diária, mas sempre tinham o carinho mais suave do mundo quando tocavam meu rosto. Durante minha infância, eu criava histórias sobre meu pai. Às vezes ele era um herói que havia viajado para muito longe para nos proteger de algum perigo. Outras vezes, era um homem rico que um dia voltaria para nos levar de nossa casa pequena para um palácio. Mas conforme os anos passavam, essas fantasias foram morrendo, substituídas por uma raiva surda que crescia dentro do meu peito como uma erva daninha. Na escola, eu era o garoto sem pai. Nos eventos do Dia dos Pais, enquanto outras crianças corriam para abraçar seus heróis pessoais, eu ficava sentado na carteira, fingindo que não me importava. Minha mãe sempre tentava compensar, aparecendo nesses eventos com um sorriso forçado, tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo. Mas eu via o cansaço em seus olhos, a forma como seus ombros se curvavam sob o peso de carregar sozinha a responsabilidade de me criar. Aos 15 anos, comecei a andar com os garotos errados do bairro. Não porque fossem más pessoas, mas porque eram os únicos que pareciam entender o vazio que eu carregava. Eles também vinham de famílias destroçadas, também sentiam aquele buraco no peito que parecia nunca se fechar. Começamos com pequenas travessuras, nada muito sério. Pichar muros, fazer barulho na rua, essas coisas de adolescente rebelde. Foi Marcão quem me ofereceu meu primeiro cigarro. "Oh, mano, isso aqui relaxa a mente", ele disse, estendendo o maço amassado. O gosto foi horrível, mas a sensação de fazer algo proibido, de ter controle sobre alguma coisa em minha vida, era viciante. Logo estava fumando todos os dias, escondendo o cheiro da minha mãe com perfume barato. Minha mãe não era cega. Ela percebia as mudanças em mim. Meus olhos avermelhados, meu comportamento mais agressivo, as notas que despencavam na escola. "Filho, você está me preocupando", ela dizia, segurando minhas mãos entre as suas. "Eu trabalho tanto para te dar um futuro melhor. Não joga tudo fora." Mas eu estava perdido em minha própria raiva. Raiva do pai que nunca conheci, raiva da pobreza que nos sufocava, raiva de ver minha mãe se matando de trabalhar enquanto outras famílias viviam confortavelmente. Essa raiva era como um veneno que eu bebia, esperando que outros morressem. Aos 17 anos, Marcão me apresentou a algo mais forte que cigarro. "Isso aqui, mano, é que é vida", ele disse, me mostrando um pequeno pacote branco. "Esquece todos os problemas." A primeira vez que usei, senti como se todos os buracos da minha alma tivessem sido temporariamente preenchidos. A dor da ausência paterna sumiu, a vergonha da pobreza desapareceu. Por algumas horas, eu me senti completo, mas o que eu não sabia era que estava fazendo um pacto com o coisa ruim. Cada vez que usava, precisava de mais para sentir o mesmo alívio. O que começou como fuga eventual se tornou necessidade diária. Meus olhos perderam o brilho, meu corpo ficou esquelético, minha alma se tornou um deserto árido. Minha mãe chorava todas as noites. Eu a ouvia através das paredes finas de nossa casa, suplicando a Deus para salvar seu filho. "Senhor, eu não sei mais o que fazer", ela sussurrava entre soluços. "Ele está se perdendo e eu não consigo alcançá-lo." Essas orações me partiam o coração, mas o vício era mais forte que qualquer dor. Comecei a roubar dinheiro dela. Primeiro foram moedas esquecidas no sofá, depois notas da carteira, finalmente até mesmo o dinheiro que ela guardava para comprar comida. Cada roubo era acompanhado de uma promessa para mim mesmo. "É a última vez. Amanhã eu paro." Mas amanhã nunca chegava. O dia que mudou tudo foi numa terça-feira chuvosa de março. Eu tinha 20 anos e estava há 3 dias sem usar nada. Meu corpo tremia, suava frio, minha mente era um caos de pensamentos desesperados.
Precisava de dinheiro urgentemente, mas minha mãe havia escondido tudo depois de descobrir meus furtos. Caminhei pelas ruas molhadas do bairro, a chuva misturando-se com minhas lágrimas de desespero. Foi então que vi a farmácia na esquina. O senhor João, dono do estabelecimento, era conhecido no bairro por ser bondoso. Sempre dava remédio fiado para quem precisava. Naquele momento de loucura, pensei que seria fácil pegar o dinheiro do caixa. Entrei na farmácia com o capuz molhado cobrindo parte do rosto. Meu coração batia tão forte que parecia que todo mundo podia ouvi-lo. Seu João, eu disse com a voz trêmula. Preciso de todo o dinheiro do caixa. Não tinha arma, não tinha plano, só desespero puro. O velho me olhou com uma expressão que jamais esquecerei. Não era medo, era tristeza profunda. Menino, ele disse devagar, eu conheço sua mãe. Ela é uma mulher trabalhadora, honesta. Não faça isso com ela. Suas palavras me atingiram como socos no estômago, mas eu estava além da razão. Me dá o dinheiro! Eu gritei, minha voz quebrando. Eu preciso! Ele abriu o caixa com mãos trêmulas e me entregou as poucas notas que havia. Não era muito, talvez R$ 200, mas para mim naquele momento parecia uma fortuna. Saí correndo da farmácia, mas não cheguei nem no final da rua. A polícia já estava me esperando. Alguém havia visto a movimentação estranha e chamado. Fui derrubado no asfalto molhado, algemado como um criminoso comum. Naquele momento, olhando para o céu cinzento através das grades da viatura, percebi que havia tocado o fundo. A delegacia cheirava a desinfetante barato e desespero humano. Sentado na cela fria, ainda tremendo pela abstinência, comecei a entender a magnitude do que havia feito. Não era só sobre o dinheiro roubado. Eu havia quebrado a confiança de um homem bom, envergonhado minha mãe e destruído qualquer chance de um futuro digno. Quando minha mãe chegou para me ver, seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Ela não disse nada por longos minutos, apenas me olhou através das grades como se estivesse vendo um estranho. Filho, ela finalmente sussurrou. Onde foi que eu errei? Essa pergunta me destroçou mais do que qualquer punição poderia fazer. Você não errou, mãe, eu respondi, a voz embargada. O erro foi todo meu. Ela estendeu a mão através da grade e tocou meu rosto magro. Eu vou orar por você todos os dias, ela prometeu. Deus ainda não desistiu de você e eu também não vou desistir. O julgamento foi rápido. Como era minha primeira passagem pela justiça e o valor roubado era pequeno, peguei 2 anos de prisão. Quando a sentença foi lida, senti como se minha vida tivesse acabado oficialmente. Aos 20 anos, eu era oficialmente um ex-presidiário, um viciado, uma vergonha para minha família. A transferência para a penitenciária foi como descer ao inferno. O ônibus blindado chacoalhava pelas ruas de São Paulo, e a cada quilômetro que passava, eu sentia que me afastava não só da liberdade, mas de qualquer chance de redenção. Os outros detentos no ônibus falavam sobre suas experiências na prisão como veteranos de guerra contando histórias de batalha. Chegando à penitenciária, fui recebido pelo cheiro forte de suor, medo e violência mal contida. As paredes cinzentas pareciam sugar toda a esperança do ambiente. Durante o processo de entrada, enquanto tiravam minhas impressões digitais e me davam o uniforme de detento, uma única certeza ecoava em minha mente. Eu havia perdido completamente o controle da minha vida. A cela que dividiria com outros 5 homens era menor que meu quarto na casa da minha mãe. Beliches enferrujadas, um buraco no chão que servia de banheiro, janelas com grades grossas que mal deixavam a luz entrar. O cheiro era uma mistura nauseante de corpos mal lavados, comida estragada e desespero acumulado. Meu primeiro companheiro de cela foi um homem chamado Carlinhos, que estava cumprindo pena por assalto à mão armada. Ó novato, ele me disse no primeiro dia. Aqui dentro tem regras que não estão escritas em lugar nenhum. Ou você aprende rápido, ou não sobrevive. Suas palavras não eram ameaça, eram orientação de sobrevivência. As noites eram os piores momentos. Deitado na beliche dura, ouvindo os roncos, gemidos e ocasionais gritos de outros presos, eu ficava olhando para o teto rachado pensando em como havia chegado àquele ponto. O vício ainda me consumia por dentro, mas ali não havia nada para anestesiar a dor. Eu tinha que enfrentar pela primeira vez em anos meus demônios completamente sóbrio. A comida da prisão era quase intragável. Um mingau sem gosto de manhã, arroz com feijão aguado no almoço e algo que chamavam de sopa à noite, mas que mais parecia água suja com alguns pedaços de legumes boiando. Meu corpo, já debilitado pelo vício,
Começou a definhar ainda mais. Mas o pior não era a fome física, era a fome espiritual. Pela primeira vez em minha vida, eu estava completamente sozinho comigo mesmo, sem entorpecentes para escapar, sem distrações para evitar enfrentar o vazio que sempre carreguei no peito. Aquele buraco que tentei preencher com substâncias químicas se revelou um abismo ainda maior do que imaginava. Durante o dia, tentava participar das atividades da prisão, trabalho na lavanderia, algumas aulas básicas de educação, momentos no pátio. Mas minha mente estava sempre nublada pela depressão e pela sensação de que não havia saída. Eu era um jovem de 20 anos, mas me sentia como um homem de 60, cansado de uma vida que mal havia começado. Foi numa quinta-feira, 3 semanas depois de minha chegada, que recebi a primeira visita inesperada. O guarda veio me buscar na cela. "Tem alguém aqui para te ver", ele disse. Pensei que fosse minha mãe, mas quando cheguei à sala de visitas, vi um homem que nunca havia encontrado antes. Ele era um senhor de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis que contrastavam com o ambiente hostil da prisão. Vestia uma camisa simples e carregava uma Bíblia velha nas mãos. "Oi, meu filho", ele disse com um sorriso caloroso. "Meu nome é Pastor Antônio. Vim aqui para conversar com você." Inicialmente fiquei desconfiado. "Não pedi para ninguém vir me ver", respondi com frieza. "Não preciso de ajuda de ninguém." Ele apenas sorriu e se sentou à minha frente. "Eu sei que não pediu", ele disse calmamente. "Mas às vezes, Deus nos envia ajuda mesmo quando não pedimos." Durante aquela primeira conversa, Pastor Antônio não pregou, não julgou, apenas conversou comigo como se fôssemos velhos amigos. Perguntou sobre minha família, minha história, meus sonhos. Fazia anos que ninguém se interessava genuinamente por minha vida, além dos problemas que eu causava. "Sabe o que mais me impressiona em você?", ele disse antes de ir embora. "É que por trás de toda essa raiva e dor, ainda consigo ver esperança em seus olhos." Eu ri amargamente. "Pastor, o senhor está enganado. Não há esperança nenhuma aqui." Ele se levantou, colocou a mão no meu ombro através da grade que nos separava. "Filho, a esperança não depende das circunstâncias. Ela depende de algo muito maior." Durante as semanas seguintes, Pastor Antônio voltou religiosamente toda quinta-feira. Não importava se chovia, se fazia calor insuportável ou se eu estava de mau humor. Ele estava sempre lá, com seu sorriso paciente e sua Bíblia surrada. Começamos a conversar sobre vida, sobre propósito, sobre a possibilidade de recomeço. "Por que o senhor não desiste de mim?", perguntei certo dia, frustrado com sua persistência. "Todo mundo na minha vida desistiu. Meu pai me abandonou antes mesmo de eu nascer. Os amigos sumiram quando fui preso. Por que o senhor continua vindo aqui?" Ele me olhou com aqueles olhos cheios de compaixão. "Porque Jesus nunca desiste de ninguém, meu filho. E se ele não desiste, eu também não vou desistir." Aquelas palavras ficaram ecoando em minha mente durante dias. Jesus. Eu havia ouvido esse nome milhares de vezes durante a infância, mas nunca havia realmente pensado nele como algo pessoal, algo que pudesse ter relevância para minha vida destruída. Uma noite, depois de uma briga feia no pátio da prisão, voltei para a cela mais desanimado do que nunca. 2 presos haviam brigado por causa de uma dívida de cigarro, e o sangue no chão me lembrou de como a violência estava sempre à espreita naquele lugar. Deitado na beliche, olhando para aquele teto rachado que já conhecia cada mancha, uma pergunta começou a me incomodar. E se realmente existir algo maior do que tudo isso? O vazio em meu peito parecia ter se tornado um monstro que me devorava por dentro. Todos os entorpecentes que havia usado, toda a raiva que nutri, todos os crimes que cometi, nada havia conseguido preencher aquele buraco. Pelo contrário, cada escolha errada só o tornava maior. E pela primeira vez, comecei a me perguntar se aquele vazio existia porque eu estava tentando preenchê-lo com as coisas erradas. Foi nessa noite, deitado na escuridão fétida da cela, ouvindo os roncos e murmúrios de homens perdidos como eu, que algo dentro de mim finalmente se quebrou completamente. Não a quebra da raiva ou do desespero, mas a quebra do orgulho. Pela primeira vez em minha vida adulta, reconheci que estava totalmente perdido e que não conseguiria me salvar sozinho. "Deus", sussurrei no escuro, tão baixo que nem eu mesmo tinha certeza de ter falado em voz alta. "Se o Senhor realmente existe, por favor, me dê um sinal. Mude minha vida. Eu não aguento mais viver assim."
Era mais uma súplica desesperada do que uma oração, mais um último suspiro antes de desistir completamente do que uma demonstração de fé. Mas ali, naquela cela fria e sem esperança, sem saber, eu estava prestes a descobrir que, quando chegamos ao fundo do poço e olhamos para cima, às vezes encontramos exatamente aquele que estávamos procurando o tempo todo. Naquela noite, depois de meu sussurro desesperado no escuro, algo extraordinário aconteceu. Não foi imediato. Levou algumas horas até que o cansaço físico e emocional me levasse ao sono. Mas quando finalmente fechei os olhos, fui transportado para uma realidade mais vívida do que qualquer coisa que já havia experimentado em minha vida. No sonho, eu não estava mais na prisão. Encontrava-me em pé numa pequena igreja de periferia, muito parecida com aquelas que via no meu bairro quando criança. As paredes eram simples, pintadas de branco, mas havia algo especial no ambiente, uma luz dourada e suave que parecia emanar de todos os lugares ao mesmo tempo. O cheiro era de flores frescas misturado com o aroma reconfortante de café coado. Eu estava diferente no sonho. Não era mais o jovem magro e destruído pelo vício. Meus olhos brilhavam com uma luz que há anos não via no espelho. Usava uma camisa social simples, mas limpa, e minha postura era ereta, confiante. Mais impressionante ainda era a sensação de paz que preenchia completamente meu peito. Aquele vazio doloroso que me acompanhava há tanto tempo havia desaparecido. À minha frente, sentadas em bancos simples de madeira, estavam dezenas de pessoas. Homens e mulheres de todas as idades, mas principalmente jovens, que pareciam carregar no rosto as mesmas marcas de dor que eu conhecia tão bem. Alguns tinham olhos avermelhados, outros pareciam não dormir há dias. Muitos exibiam aquela expressão vazia de quem perdeu a esperança na vida. Eu estava falando para eles, e minha voz ecoava clara e forte pela igreja. Eu sei exatamente onde vocês estão agora, eu dizia, e as palavras saíam do meu coração com uma convicção que jamais havia sentido. Eu sei o que é acordar todo dia sentindo que a vida não faz sentido. Sei o que é tentar preencher o vazio com coisas que só tornam esse buraco maior. Uma jovem na primeira fileira chorava silenciosamente. Ela não deveria ter mais de 16 anos, mas seus olhos carregavam a dor de alguém muito mais velho. Ao olhar para ela, senti uma compaixão profunda, diferente de qualquer emoção que já havia experimentado. Era como se conseguisse enxergar através da dor dela e ver a criança pura que ainda existia por baixo de toda aquela destruição. Vocês sabem o que descobri? Continuei, caminhando entre os bancos com naturalidade. Descobri que não importa o quão fundo você tenha caído, sempre existe uma mão estendida esperando para te levantar. Essa mão pertence a alguém que te ama mais do que você consegue imaginar, mesmo quando você não consegue amar a si mesmo. No sonho, eu abri uma Bíblia que estava em minhas mãos, embora não me lembrasse de tê-la pego. As páginas pareciam brilhar com luz própria enquanto eu lia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. As palavras não eram apenas lidas, mas sentidas em cada célula do meu corpo. Mas foi então que minha atenção se voltou para um garoto sentado nos fundos da igreja. Ele devia ter uns 14 anos, magro, com roupas rasgadas e uma expressão de rebeldia que me lembrou de mim mesmo naquela idade. Havia algo especial nele, uma intensidade em seus olhos que chamava minha atenção de forma quase magnética. Durante toda a pregação, ele permaneceu calado, mas percebi que absorvia cada palavra que eu dizia. Era como se estivesse lutando internamente entre a desconfiança que havia construído ao longo da vida e uma sede desesperada por algo verdadeiro em que pudesse acreditar. Quando terminei de falar, as pessoas começaram a se aproximar para conversar. Muitas choravam, outras sorriam pela primeira vez em muito tempo. Mas meus olhos continuaram fixos naquele garoto nos fundos, que permanecia sentado, claramente dividido entre sair correndo ou se aproximar. Caminhei até ele devagar, sem pressa, como o pastor Antônio fazia comigo. "E aí, campeão?" perguntei, sentando-me ao seu lado. "O que achou?" Ele me olhou com aquela desconfiança típica de quem foi machucado muitas vezes. "Cara, você tá falando sério mesmo? Essa parada de Deus e tal?" "Mais sério do que qualquer coisa na minha vida", respondi. E no sonho eu podia sentir a absoluta verdade dessas palavras. Sabe, quando eu tinha sua idade, também pensava que era tudo mentira.
Achava que Deus era só uma história que adultos contavam para se sentirem melhor. O garoto relaxou um pouco. É que, sei lá, mano, minha vida tá uma bagunça. Minha mãe usa entorpecentes, meu pai sumiu, e o pessoal da minha rua tá sempre tentando me convencer a entrar pro movimento. Movimento. Era assim que chamávamos o tráfico na periferia, uma forma suave de falar sobre uma realidade brutal. Naquele momento do sonho, uma visão ainda mais clara tomou conta de mim. Vi esse mesmo garoto, alguns anos mais velho, comandando uma operação de entorpecentes. Seus olhos, que agora ainda guardavam alguma inocência, haviam se tornado frios como gelo. Ao redor dele, dezenas de outros jovens seguiam suas ordens sem questionar, perdidos em um mundo de violência e destruição. A visão era aterrorizante. Vi corpos no chão, mães chorando, famílias destruídas. Todas essas tragédias podiam ser rastreadas até aquele momento. Este garoto sentado ao meu lado, hesitando entre a luz e a escuridão. Se ele escolhesse o caminho errado, não seria apenas sua vida que seria perdida, mas dezenas de outras também. Mas então, a visão mudou. Vi o mesmo garoto anos mais tarde, mas desta vez ele estava ajudando outros jovens, falando sobre esperança, salvando vidas ao invés de destruí-las. A diferença entre essas duas realidades dependia inteiramente do que aconteceria nos próximos minutos de nossa conversa. Mano, eu disse para ele no sonho, eu vou te contar uma coisa. Deus não se importa com a bagunça da sua vida. Ele se importa com seu coração. E eu posso ver que seu coração ainda é bom, mesmo com toda a dor que você carrega. Coloquei minha mão em seu ombro magro. Jesus não veio para os que já estão bem. Ele veio exatamente para pessoas como nós, os quebrados, os perdidos, os esquecidos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do garoto. Mas cara, eu já fiz coisa errada, já menti, já roubei. Como é que Deus ia querer alguém como eu? Sua voz quebrava ao fazer essa pergunta, e eu podia sentir anos de rejeição e abandono por trás daquelas palavras. Olha só, respondi, abrindo novamente a Bíblia que brilhava em minhas mãos. Está escrito aqui em Lucas 15, assim eu lhes digo, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe o que isso quer dizer? Que no momento que você decidir entregar sua vida para Jesus, o céu inteiro vai comemorar. Anjos vão dançar de alegria por sua causa. O garoto me olhou com olhos arregalados, como se não pudesse acreditar que alguém realmente se alegraria com sua transformação. Sério mesmo? Sua voz era quase um sussurro, cheia de um desejo desesperado de acreditar. Mais sério do que qualquer coisa, confirmei. Você quer orar comigo? Quer entregar seu coração para Jesus agora mesmo? Ele assentiu com a cabeça, ainda chorando. Ali mesmo, naquele banco nos fundos da igreja, nós dois nos ajoelhamos. Jesus, comecei a orar, e minha voz ecoava pela igreja agora vazia. Aqui está um jovem que precisa do seu amor. Ele carrega a dor, assim como eu carreguei. Mas eu sei que o Senhor pode transformar essa dor em propósito, essa ferida em força para ajudar outros. O garoto tentou falar, mas as palavras saíam entrecortadas pelos soluços. Jesus, eu quero mudar. Não quero mais viver essa vida. Me perdoa pelos erros que eu já fiz e me ajuda a ser diferente. Sua oração era simples, mas carregada de sinceridade absoluta. Naquele momento do sonho, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz ainda mais intensa preencheu toda a igreja e eu pude sentir a presença de Deus de forma quase física. Era como se o ar tivesse se tornado mais puro, como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar aquela transformação. O garoto levantou o rosto e seus olhos haviam mudado completamente. A dureza havia desaparecido, substituída por uma paz profunda e uma alegria genuína. Cara, ele disse, sorrindo através das lágrimas, eu sinto uma coisa diferente aqui dentro, como se eu fosse uma pessoa nova. É exatamente isso que você é agora, respondi, abraçando-o. Uma nova criatura em Cristo. O velho já passou, tudo se fez novo. No sonho, eu podia ver o futuro desse garoto se desenrolando diante dos meus olhos. Vi-o crescendo na fé, estudando, ajudando outros jovens a saírem das ruas, tornando-se um líder em sua comunidade. Mas mais do que isso, vi as dezenas de vidas que ele salvaria ao longo dos anos. Jovens que estavam destinados ao crime, mas que seriam alcançados por seu testemunho. Famílias que permaneceriam unidas por causa de sua influência. Uma geração inteira sendo transformada através do trabalho desse garoto que quase se perdeu, mas que foi resgatado bem a tempo.
A visão se expandiu ainda mais e pude ver toda uma rede de transformação se espalhando. O garoto evangelizaria outros jovens, que por sua vez alcançariam suas famílias, que impactariam suas comunidades. Era como ondas se espalhando em um lago depois que uma pedra é jogada na água. O alcance era infinito. Quando acordei do sonho, o sol estava nascendo e infiltrava-se pelas grades da cela, criando desenhos dourados no chão de concreto. Por alguns segundos fiquei desorientado, ainda sentindo o calor daquela luz sobrenatural e a sensação de paz absoluta que havia experimentado no sonho. Sentei-me na beliche e olhei ao redor. Carlinhos ainda dormia, roncando alto. Os outros companheiros de cela se mexiam inquietos em seus colchões finos. O cheiro familiar de suor e desespero ainda pairava no ar, mas algo havia mudado radicalmente dentro de mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de desespero como tantas outras que havia derramado naqueles meses. Eram lágrimas de reconhecimento, de gratidão, de completa rendição. Obrigado, Senhor, sussurrei, ainda tremendo pela intensidade da experiência. Obrigado pelo sinal. Levantei-me e caminhei até a pequena janela gradeada da cela. O pátio da prisão ainda estava vazio, mas em algumas horas estaria cheio de homens perdidos como eu havia sido. Pela primeira vez, olhei para aqueles muros altos não como limitadores, mas como parte do plano de Deus para a minha vida. Carlinhos, chamei meu companheiro de cela, balançando-o suavemente. Cara, preciso te contar uma coisa incrível que aconteceu. Ele abriu os olhos irritado, ainda sonolento. Que foi, mano? Ainda nem clareou direito. Eu tive um sonho, Carlinhos. Mas não foi um sonho comum. Foi Deus falando comigo. Ele se sentou na beliche, agora mais interessado. Durante os meses que dividimos aquela cela, ele havia presenciado meu desespero e minha luta contra o vício. Sabia que eu não era dado a fantasias ou delírios. Contei-lhe todo o sonho em detalhes. A igreja, as pessoas, o garoto, a visão do futuro, a transformação. Conforme eu falava, sentia novamente aquela presença sobrenatural, como se Jesus estivesse ali na cela conosco, confirmando cada palavra. Cara, Carlinhos disse quando terminei, seus olhos estão diferentes, tem uma luz aí que eu nunca vi antes. Ele me observou por alguns segundos em silêncio. Sabe de uma coisa? Eu cresci indo na igreja com minha avó. Fazia anos que não pensava nisso, mas ouvindo você falar, sei lá, mano, deu vontade de orar de novo. Naquele momento, compreendi que minha missão já havia começado. Não precisava esperar sair da prisão, não precisava ter um púlpito ou uma igreja formal. Deus queria usar minha vida ali mesmo, naquela cela, com aqueles homens que também carregavam dor e precisavam de esperança. Vamos orar juntos então, propus. Carlinhos assentiu, e ali, no chão frio da cela, 2 ex-bandidos se ajoelharam para conversar com o Criador do Universo. Foi a oração mais bonita da minha vida. Simples, honesta, cheia de arrependimento e esperança. Nos dias que se seguiram, a mudança em mim era tão evidente que outros presos começaram a notar. Parei de reclamar da comida ruim, comecei a tratar os guardas com respeito, ofereci ajuda aos companheiros que estavam passando por dificuldades. Não era um esforço forçado, simplesmente fluía de dentro para fora, como água de uma fonte que havia sido desentupida. Quando o pastor Antônio chegou para sua visita semanal na quinta-feira seguinte, mal conseguiu acreditar no que via. Filho, ele disse, os olhos brilhando de alegria. Você parece uma pessoa completamente diferente. O que aconteceu? Contei-lhe sobre o sonho, sobre a oração desesperada, sobre a transformação que havia começado. Louvado seja Deus, exclamou, e suas lágrimas se misturaram às minhas. Eu sabia que o Senhor tinha planos especiais para a sua vida. Por isso nunca desisti de vir aqui, mesmo quando você me rejeitava. O Espírito Santo me dizia para continuar. Pastor Antônio começou a trazer Bíblias para mim, livros de estudo, materiais que me ajudassem a crescer na fé. Eu devorava cada página, cada versículo, como um homem sedento que finalmente encontra água limpa. As palavras que antes pareciam sem sentido, agora saltavam das páginas direto para meu coração. Comecei a liderar um pequeno grupo de estudo bíblico na prisão. Inicialmente éramos apenas Carlinhos e eu, mas logo outros presos se juntaram. Homens duros, alguns condenados por crimes sérios, mas todos carregando no fundo dos corações a mesma sede de propósito e perdão que eu havia descoberto. Sabem qual é a coisa mais incrível sobre a graça de Deus? Perguntei certa noite durante nosso estudo. É que ela não depende do nosso passado.
Não importa o que fizemos ontem, o que importa é o que escolhemos fazer hoje. Vários homens choraram naquela noite, entregando suas vidas a Jesus ali mesmo na sala comum da prisão. O ambiente ao meu redor começou a mudar também. Brigas se tornaram menos frequentes no meu pavilhão. Alguns presos começaram a buscar diálogo ao invés de violência para resolver conflitos. Guardas comentavam entre si sobre a atmosfera mais pacífica que havia se instalado. Mas eu sabia que tudo aquilo era apenas preparação. O sonho havia me mostrado que minha verdadeira missão estava fora daqueles muros, nas ruas, trabalhando especificamente com jovens que estavam no mesmo caminho de destruição que eu havia trilhado. Durante as longas noites na cela, eu orava por aquele garoto do sonho. Orava para que, onde quer que ele estivesse, Deus estivesse preparando nosso encontro. Orava para que, quando eu saísse dali, eu estivesse equipado para reconhecê-lo e ajudá-lo a fazer a escolha certa no momento crucial. Minha mãe, que continuava me visitando fielmente a cada 2 semanas, não conseguia conter a alegria ao ver minha transformação. Filho, ela disse numa de suas visitas, segurando minhas mãos através da grade. Eu orei tanto por esse dia. Deus ouviu as orações de uma mãe desesperada. Mãe, respondi, quero que a senhora me perdoe por todo o sofrimento que causei. Eu sei que não posso desfazer o passado, mas posso prometer que o futuro vai ser diferente. Ela sorriu através das lágrimas. Filho, você já está perdoado. Agora quero ver como Deus vai usar sua vida para transformar outras vidas. E foi exatamente nesse momento que compreendi a dimensão total do que havia acontecido comigo. Não era apenas sobre minha salvação pessoal. Era sobre me tornar um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outros que estavam perdidos como eu estive. O vazio que carregara por tantos anos não havia sido apenas uma maldição, mas também uma preparação. Porque só quem conhece a profundidade da dor pode oferecer a genuína cura aos outros. Os meses restantes da minha sentença passaram como numa preparação intensa. Estudava a Bíblia diariamente, memorizava versículos, aprendia sobre aconselhamento e evangelismo através dos materiais que pastor Antônio trazia. Meu corpo se fortaleceu, minha mente se clareou, meu espírito se encheu de propósito. Quando finalmente chegou o dia da minha liberdade, não sentia mais aquele medo que me consumira no início da prisão. Em vez disso, sentia uma antecipação santa, uma certeza de que Deus havia planos específicos para cada dia da minha vida dali em diante. Caminhando em direção ao portão da prisão, carregando meus poucos pertences, olhei uma última vez para trás. Aquele lugar que havia sido meu inferno pessoal também havia se tornado o cenário da minha ressurreição espiritual. Ali, eu morri para o velho homem e nasci como uma nova criatura em Cristo. Do lado de fora, minha mãe me esperava com lágrimas de alegria e pastor Antônio com um sorriso orgulhoso. Agora, meu filho, disse o pastor, começa a parte mais importante da sua jornada. Deus não te salvou apenas para te salvar. Ele te salvou para que você ajude a salvar outros. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Sabia que em algum lugar da cidade, provavelmente não muito distante dali, estava um garoto de 14 anos lutando contra as mesmas tentações que quase me destruíram. E eu sabia que Deus estava preparando nossos caminhos para se cruzarem no momento perfeito. Mas o que eu ainda não sabia era que minha jornada de transformação estava apenas começando e que os maiores desafios e as maiores vitórias ainda estavam por vir. Os primeiros dias de liberdade foram como aprender a respirar novamente. Depois de 2 anos respirando o ar viciado da prisão, cada brisa que tocava meu rosto parecia um presente de Deus. Mas eu sabia que não havia tempo para relaxar. Tinha uma missão a cumprir, um propósito maior do que eu mesmo. Pastor Antônio me ajudou a encontrar uma vaga no Centro de Recuperação Cristão Vida Nova, na zona leste de São Paulo. O lugar funcionava numa antiga fábrica reformada, com quartos simples mas limpos, uma grande sala de oração e uma cozinha comunitária onde ex-dependentes químicos, ex-presidiários e pessoas em situação de vulnerabilidade encontravam não apenas abrigo, mas uma nova chance de recomeçar. Filho, disse pastor Antônio no meu primeiro dia ali, este lugar vai ser sua escola de preparação. Aqui você vai aprender não apenas a viver livre dos entorpecentes, mas a ajudar outros a encontrarem essa mesma liberdade. O coordenador do centro, um homem chamado Marcos, que também havia passado por experiências semelhantes às minhas, me recebeu com um abraço fraterno. Bem-vindo à família, disse Marcos, seus olhos brilhando com genuína alegria. Aqui ninguém é julgado pelo passado.
Somos todos irmãos caminhando juntos rumo ao futuro que Deus preparou para nós. Naquele momento, senti que estava exatamente onde Deus queria que eu estivesse. A rotina do centro era estruturada, mas libertadora. Acordávamos às 6 da manhã para um momento de oração e leitura bíblica comunitária. Depois do café da manhã, participávamos de atividades terapêuticas, cursos profissionalizantes e trabalhos voluntários na comunidade. As noites eram dedicadas a estudos bíblicos mais aprofundados e momentos de partilha pessoal. Foi durante esses momentos de partilha que comecei a desenvolver meu dom para alcançar corações feridos. Quando eu contava minha história, a infância sem pai, o vício destruidor, a prisão e especialmente o sonho que mudou tudo, via lágrimas escorrerem pelos rostos dos outros internos. Muitos se identificavam profundamente com minha jornada. Cara, disse um rapaz chamado Diego após uma dessas partilhas, quando você fala, parece que está contando minha própria história. Também nunca conheci meu pai, também me perdi nos entorpecentes. Mas cara, se Deus conseguiu te transformar desse jeito, talvez ainda tenha esperança para mim. Foi nesse momento que compreendi mais profundamente o que pastor Antônio havia me dito sobre Deus não me salvar apenas para me salvar. Cada cicatriz da minha vida, cada dor que havia experimentado, se tornava uma ponte para alcançar outros que passavam pelas mesmas lutas. Durante o período de recuperação, desenvolvi uma disciplina rigorosa de estudo bíblico e oração. Levantava 1 hora antes dos outros internos para ter um momento a sós com Deus, intercedendo especialmente por aquele garoto do sonho. Senhor, eu orava todas as manhãs. Onde quer que ele esteja, proteja-o. Prepare nosso encontro no tempo certo. 6 meses depois de entrar no centro, Marcos me chamou para uma conversa particular. Irmão, ele disse, você tem um chamado especial para trabalhar com jovens. Todos aqui podem ver isso. Que tal começarmos a te preparar para o ministério pastoral? Meu coração saltou de alegria. Era exatamente o que havia sonhado durante aqueles meses na prisão. Comecei a fazer um curso básico de teologia numa pequena faculdade cristã da região. 3 noites por semana, depois das atividades do centro, eu pegava 2 ônibus para chegar às aulas. Eram 4 horas de viagem ida e volta, mas eu as via como investimento no chamado que Deus havia colocado em minha vida. Durante o dia, além das atividades do centro, comecei a fazer trabalho voluntário numa escola pública da periferia, conversando com adolescentes que apresentavam um comportamento problemático. Era incrível como minha história ressoa com eles. Quando eu contava sobre meu passado, sem romantizar, mas mostrando as consequências reais das escolhas erradas, eles me ouviam com uma atenção que raramente davam aos professores. Professor, disse uma garota de 15 anos chamada Amanda, o senhor realmente roubou e foi preso? Confirmei com a cabeça, mantendo a honestidade que havia me proposto a ter. E o senhor não sente vergonha de contar isso? Perguntou ela curiosa. Amanda, respondi, eu sinto vergonha do que fiz, mas não sinto vergonha de contar. Porque se minha história pode evitar que você ou seus amigos tomem as mesmas decisões erradas que eu tomei, então vale a pena todo o constrangimento. Seus olhos se encheram de lágrimas e percebi que havia tocado em algo profundo. Depois dessa conversa, Amanda começou a me procurar regularmente. Descobri que ela vinha de uma família desestruturada, estava começando a experimentar entorpecentes e já havia sido abordada por traficantes locais. Passei a orar especificamente por ela, e em questão de semanas, vi uma transformação começar em sua vida. 1 ano após minha saída da prisão, finalmente recebi o convite que havia esperado. Pastor Antônio me convidou para me tornar pastor auxiliar em sua igreja, com foco específico no ministério jovem. Filho, ele disse, chegou a hora de você voar com suas próprias asas. Deus tem grandes planos para seu ministério. A igreja onde comecei a pastorear ficava numa região conhecida pelo alto índice de criminalidade juvenil. Muitos dos jovens da comunidade estavam envolvidos com entorpecentes, violência ou em situação de risco social. Era exatamente o ambiente que Deus havia me preparado para alcançar. Minha primeira pregação como pastor foi sobre transformação. Escolhi como texto João 3,16, o mesmo versículo que havia brilhado tão intensamente no meu sonho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jovens, eu disse, olhando diretamente para os cerca de 30 adolescentes que estavam presentes, vocês sabem qual é a palavra mais importante desse versículo? É todo aquele que crê.
Não importa o que vocês fizeram. Não importa de onde vocês vêm. Não importa quantas vezes vocês já erraram. Deus ama vocês e quer transformar suas vidas. Um rapaz nos fundos da igreja cruzou os braços e me olhou com desconfiança. Era mais ou menos da idade do garoto do meu sonho, magro, com roupas que já haviam conhecido dias melhores. Durante toda a pregação, ele manteve aquela postura defensiva, mas percebi que não desviava os olhos de mim nem por um segundo. Após o culto, enquanto conversava com outros jovens, percebi que ele havia permanecido sentado no mesmo lugar. Todos os outros já haviam saído, mas ele continuava ali, como se estivesse lutando internamente sobre alguma decisão. Caminhei até ele com o mesmo cuidado que havia aprendido observando o pastor Antônio. "E aí, campeão?" Perguntei sentando-me ao seu lado, exatamente como havia feito no sonho. "O que achou da pregação?" Ele me olhou com aquela mistura de curiosidade e desconfiança que eu conhecia tão bem. "Cara, você tá falando sério mesmo? Essa parada de Deus e tal?" Suas palavras ecoaram na minha mente como um eco do sonho. Meu coração começou a bater mais rápido. Seria possível que fosse ele? "Mais sério do que qualquer coisa na minha vida", respondi, usando exatamente as mesmas palavras do sonho. Sabe, quando eu tinha sua idade, também pensava que era tudo mentira. Achava que Deus era só uma história que adultos contavam para se sentirem melhor. O garoto relaxou um pouco e foi então que ele disse as palavras que confirmaram minhas suspeitas. "É que... sei lá, mano. Minha vida tá uma bagunça. Minha mãe usa entorpecentes, meu pai sumiu e o pessoal da minha rua tá sempre tentando me convencer a entrar pro movimento." Naquele momento, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Era ele, o garoto do sonho. Depois de quase 2 anos orando e esperando, Deus havia orquestrado nosso encontro exatamente como havia prometido. Mas eu sabia que precisava ser sábio. Um passo em falso poderia afastá-lo para sempre. "Qual é seu nome, irmão?" perguntei, tentando manter a calma apesar da emoção que tomava conta de mim. "Rafael", ele respondeu. "Mas todo mundo me chama de Rafa." O nome era perfeito. Rafael, o anjo protetor. "Rafa", disse calmamente, "posso te contar uma história que pode parecer meio maluca, mas que vai explicar por que esse nosso encontro não é coincidência?" Ele assentiu curioso. Então contei sobre o sonho, sobre a visão do futuro, sobre como havia orado por ele durante todos aqueles meses. Conforme eu falava, os olhos de Rafael se arregalavam cada vez mais. "Cara", ele disse quando terminei, "isso é muito louco. Mas sabe que hoje de manhã, antes de vir aqui, eu também tive um sonho estranho? Sonhei que alguém ia me falar sobre Jesus de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes." Lágrimas começaram a escorrer pelos meus olhos. Deus não apenas havia cumprido sua promessa, mas havia preparado o coração de Rafael para esse momento. "Rafa", disse, "você quer saber por que Deus orquestrou esse encontro? Porque Ele tem planos incríveis para a sua vida, planos de esperança e de futuro." Durante as 2 horas seguintes, sentados naquele banco da igreja, conversamos sobre vida, sobre propósito, sobre a possibilidade real de transformação. Contei minha história completa: o abandono, o vício, o crime, a prisão, o encontro com Jesus, a recuperação. Rafael bebia cada palavra como alguém sedento finalmente encontrando água limpa. "Mano", ele disse, "se Deus conseguiu mudar sua vida desse jeito, talvez ainda tenha jeito para mim também." Sua voz carregava aquela mistura de esperança e medo que eu conhecia tão bem. "Rafa, Deus não só tem jeito para você. Ele está desesperado para transformar sua vida. A pergunta é, você está disposto a entregar tudo para Ele?" O garoto ficou em silêncio por alguns minutos, claramente pesando as implicações dessa decisão. "Eu quero, cara", ele finalmente disse. "Estou cansado de viver com medo, cansado de ver minha mãe destruída pelos entorpecentes, cansado de não ter esperança no futuro." Suas palavras saíam com convicção crescente. "Se Jesus pode me dar uma vida nova, eu aceito." Ali mesmo, naquele banco da igreja, Rafael e eu nos ajoelhamos. "Jesus", ele orou com a voz embargada, "eu não sei direito como faz isso, mas quero entregar minha vida para o Senhor. Me perdoa pelos erros que já cometi e me ajuda a ser diferente." Era a oração mais simples e mais bonita que eu já havia ouvido. Naquele momento, senti novamente aquela presença sobrenatural que havia experimentado no sonho.
A igreja se encheu de uma paz palpável e eu soube que os anjos estavam celebrando no céu pela decisão de Rafael, exatamente como está escrito em Lucas 15. Nos meses que se seguiram, acompanhei Rafael de perto em sua jornada de fé. Ele começou a frequentar a igreja regularmente, participou de grupos de estudo bíblico e gradualmente sua vida foi sendo transformada. Seus olhos recuperaram o brilho, sua postura se tornou mais confiante, sua esperança no futuro foi restaurada. Mas o mais impressionante foi ver como Rafael começou a influenciar outros jovens da comunidade. Ele trouxe amigos para a igreja, compartilhou seu testemunho na escola, tornou-se um exemplo vivo de que é possível mudar de vida. Exatamente como havia visto no sonho, ele se tornou um instrumento de Deus para alcançar outros jovens que estavam no mesmo caminho perigoso que ele havia abandonado. 2 anos após nosso primeiro encontro, Rafael me procurou com um brilho especial nos olhos. Pastor, ele disse, acho que Deus está me chamando para o ministério também. Quero ajudar outros jovens como o Senhor me ajudou. Naquele momento, vi a profecia do sonho se cumprindo completamente. Rafael não apenas havia sido salvo da vida de crime, mas estava se tornando um salvador de outras vidas. Durante os anos seguintes, desenvolvi um ministério próspero focado na recuperação e evangelização de jovens em situação de risco. Centenas de adolescentes passaram por nossos programas, muitos deles transformados completamente pelo poder de Jesus. A igreja cresceu, não em números apenas, mas em impacto real na comunidade. Conheci minha esposa, Márcia, numa conferência cristã para líderes jovens. Ela era professora e também havia dedicado sua vida ao trabalho com adolescentes. Nossa conexão foi imediata. Compartilhávamos a mesma paixão por resgatar vidas perdidas e o mesmo testemunho de transformação pessoal. Nosso casamento foi celebrado na mesma igreja onde encontrei Rafael pela primeira vez. Durante a cerimônia, olhei para os bancos e vi dezenas de jovens que haviam sido transformados através do nosso ministério. Rafael estava na primeira fileira, agora já ordenado como pastor auxiliar, sorrindo orgulhoso. Marido, Márcia sussurrou no meu ouvido durante os votos. Deus realmente faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Suas palavras ecoaram no meu coração como uma confirmação de tudo que havia vivido. 5 anos após minha saída da prisão, recebi um convite especial. O diretor da penitenciária onde havia cumprido pena me convidou para dar palestras motivacionais para os detentos. Quando atravessei novamente aqueles portões, desta vez como visitante, senti uma mistura de gratidão e propósito. Irmãos, disse para os cerca de 100 presos reunidos no auditório, eu sei exatamente onde vocês estão agora porque eu já estive aí. Sei o que é acordar toda manhã sem esperança, sem perspectiva de futuro. Mas estou aqui para dizer que existe saída, existe transformação, existe uma vida nova esperando vocês. Durante minha fala, vi lágrimas nos olhos de homens endurecidos pelo crime e pela dor. Muitos se aproximaram depois para conversar, querendo conhecer mais sobre essa possibilidade de mudança. Deixei material de estudo bíblico e prometi voltar regularmente. Essa se tornou uma tradição mensal. Todo terceiro sábado do mês, eu voltava àquela prisão para ministrar esperança aos que estavam onde eu havia estado. Vários presos entregaram suas vidas a Jesus durante essas visitas, e quando saíam, muitos procuravam nossa igreja para continuar o processo de transformação. Em uma dessas visitas, encontrei Carlinhos, meu antigo companheiro de cela, que estava próximo do fim de sua sentença. Cara, ele disse, abraçando-me forte, você não imagina como me inspirei na sua transformação. Também entreguei minha vida para Jesus aqui dentro e agora estou ansioso para sair e começar uma vida nova. Quando Carlinhos ganhou a liberdade, nossa igreja o acolheu. Ele se tornou um dos líderes do ministério prisional, usando sua experiência para alcançar outros ex-detentos. Era lindo ver como Deus usava nossa amizade forjada no sofrimento para multiplicar o impacto de transformação. Hoje, 10 anos após aquela noite desesperada na cela, quando clamei por um sinal de Deus, posso dizer com absoluta certeza, Jesus Cristo transforma vidas. Não apenas a minha, mas centenas de outras que tive o privilégio de testemunhar sendo restauradas pelo poder do Evangelho. Minha mãe, que nunca perdeu a fé, mesmo nos momentos mais escuros, agora tem o orgulho de ver seu filho pastoreando uma igreja próspera, casado com uma mulher maravilhosa, impactando positivamente sua comunidade. Filho, ela me disse no último Dia das Mães, todas as orações que fiz por você valeram a pena. Rafael, aquele garoto perdido que Deus me mostrou no sonho, hoje é um pastor respeitado em outra cidade,
liderando seu próprio ministério jovem. Já perdemos a conta de quantos adolescentes ele ajudou a sair das ruas e encontrar propósito em Jesus. A profecia do sonho se cumpriu completamente. Ao salvá-lo, salvamos dezenas de outras vidas. Mas sabe qual é a parte mais incrível de toda essa história? É que ela não termina aqui. Cada jovem transformado se torna um transformador de outros jovens. Cada vida restaurada se torna instrumento de restauração para outras vidas. É um ciclo infinito de esperança se multiplicando. Há algumas semanas, estava pregando numa conferência de jovens quando um rapaz de cerca de 16 anos se aproximou após o culto. Pastor, ele disse com lágrimas nos olhos, o senhor não me conhece, mas foi o pastor Rafael quem me trouxe para Jesus. E pastor Rafael sempre conta como foi o Senhor quem trouxe ele para Jesus. Naquele momento, compreendi a dimensão eterna do que Deus havia feito. Não era apenas sobre salvar uma vida, ou 2, ou 10. Era sobre criar uma corrente inquebrável de transformação que continuaria se espalhando através das gerações. O garoto perdido do meu sonho havia se tornado um pescador de homens, assim como eu. Se você que está ouvindo esta história hoje se identifica com minha jornada, se você também carrega esse vazio no peito que nada consegue preencher, se você também se sente perdido e sem esperança, quero que saiba, Jesus está esperando você. Não importa quão fundo você tenha caído, não importa quantos erros você tenha cometido, aquele buraco que você sente dentro de você, aquela tristeza que te acompanha mesmo quando você tem tudo materialmente, aquela sensação de que algo está faltando, isso não é defeito, é design. Fomos criados com esse espaço vazio que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Todos os entorpecentes, relacionamentos, sucessos e prazeres do mundo nunca conseguirão preencher completamente esse vazio, porque ele tem o formato de Jesus. A transformação que aconteceu na minha vida, na vida do Rafael, na vida de centenas de outros jovens que conheci ao longo desses anos, essa mesma transformação está disponível para você hoje. Não importa onde você está assistindo isso, não importa que horas são, não importa qual é a sua situação, Jesus quer fazer algo novo na sua vida. Se você sente que Deus está falando com seu coração agora mesmo, não deixe esse momento passar. Faça como eu fiz naquela cela fria da prisão. Clame por um sinal. Entregue sua vida nas mãos daquele que te ama mais do que você consegue imaginar. Vou fazer uma oração agora, e se você quer entregar sua vida para Jesus, ore junto comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que estou perdido e preciso do seu amor. Perdoe todos os meus pecados e transforme minha vida. Eu entrego tudo nas suas mãos e aceito o Senhor como meu Salvador pessoal. Preencha o vazio do meu coração com sua presença. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que neste exato momento os anjos estão celebrando no céu por sua decisão. Você acabou de se tornar uma nova criatura em Cristo. O velho já passou, tudo se fez novo. Que Deus abençoe sua vida, que Ele te use para transformar outras vidas e que sua história se torne um testemunho do poder transformador de Jesus Cristo. Porque se Ele foi capaz de transformar um viciado, ex-presidiário como eu numa ferramenta de esperança, imagine o que Ele pode fazer com sua vida entregue nas mãos dele. Em nome de Jesus, amém.